Meu irmão Arthur ergueu a taça de vinho e olhou para mim do outro lado da mesa. Eleanor, você retirou algum dinheiro do fundo de investimento que eu abri para você há 3 anos. Eu congelei, completamente congelante. Que fundo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. O copo da minha filha Megan quase tombou. Vi seus dedos tremerem em volta do cristal. Meu genro Mark ficou branco, completamente branco, como se tivesse visto um fantasma. Ele deixou cair o garfo no prato com um estrondo seco que ecoou no silêncio. Arthur franziu a testa. Ele se inclinou para a frente, confuso. Como assim? Que fundo, Eleanor? O fundo de investimento que abri em seu nome. Há 3 anos. $500.000. Você é a única beneficiária. Senti o chão se abrir sob meus pés. $500.000. 3 anos. Eu não sabia de nada. Absolutamente nada. Olhei para Megan. Seu rosto estava rígido. Seus olhos evitavam os meus. Mark havia parado de respirar, percebi porque seu peito não se movia mais. Ele estava imóvel, como uma estátua. Arthur, eu disse lentamente, sentindo cada palavra sair da minha boca como se pesasse uma tonelada. Eu nunca recebi nenhum documento. Eu nunca soube desse dinheiro. Meu irmão empalideceu. Isso é impossível. Enviei todos os documentos para este endereço em seu nome, assinados e autenticados em cartório. Liguei até para confirmar se haviam chegado. Um silêncio tão profundo se fez presente que eu conseguia ouvir o relógio de parede na sala de estar. Cada tic-tac soava como uma martelada. Arthur olhou para Megan. Você recebeu alguma correspondência registrada para sua mãe? Algo do First American Trust? Megan abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Eu não me lembro. Como assim você não se lembra? Perguntou Arthur, elevando a voz. Estou falando de um envelope autenticado com lacres oficiais. Impossível de esquecer. Mark levantou-se bruscamente da cadeira. Vou ao banheiro, murmurou ele, mas sua voz soava embargada, desesperada. Arthur manteve os olhos fixos nele enquanto ele saía. Depois, olhou para mim. Eleanor, você está falando sério? Você nunca viu esses documentos? Balancei a cabeça negativamente. Senti um nó na garganta, do tamanho de uma pedra. Nunca, Arthur. Eu juro. Meu irmão pegou o celular. Seus dedos deslizaram pela tela. Ele ligou para o banco e colocou no viva voz. Uma voz amigável respondeu, First American Trust. Boa noite. Meu nome é Arthur Reynolds. Preciso de informações sobre a conta de investimento número 4471883922206. Houve um momento de espera, o som das teclas clicando, e então a voz retornou. Sim, Sr. Reynolds. A conta está ativa. Saldo atual, $120.000. O mundo parou. Quanto custa? Perguntou Arthur, incrédulo. $120.000, senhor. Isso é impossível. Depositei $500.000 há 3 anos. Com os rendimentos, deveria ser mais de $600.000. A mulher no banco fez uma pausa. Senhor, houve saques constantes. O mais recente foi há 2 semanas, no valor de $30.000. Arthur apertou o telefone com tanta força que pensei que ele fosse quebrá-lo. Quem autorizou esses saques? A beneficiária é Eleanor Reynolds. De acordo com nossos registros, ela assinou pessoalmente cada solicitação. Senti tontura. O quarto começou a girar. Isso é mentira, sussurrei. Eu nunca assinei nada. Arthur desligou o telefone. Ele olhou para mim com uma mistura de horror e compreensão. Eleanor, onde você guarda seus documentos importantes? No meu quarto. Na gaveta do criado mudo. A Megan tem acesso àquela gaveta? Eu não respondi. Não precisava. Megan era dona da casa. Eu era apenas uma hóspede. Um fardo. Um móvel velho ocupando espaço. Meu irmão se levantou. Subiu as escadas como um furacão.
Eu o segui, com as pernas tremendo. Megan permaneceu na sala de jantar, imóvel, com o rosto pálido como cera. Arthur abriu a gaveta do meu criado mudo. Tirou minha carteira antiga, minhas contas médicas, minhas fotos antigas e, no fundo, dobrado cuidadosamente, encontrou um envelope branco. Abriu-o. Dentro havia cópias de documentos, extratos bancários, solicitações de saque, e, em cada um deles, minha assinatura. Mas não era minha assinatura. Era uma imitação, uma boa imitação, uma imitação muito boa, mas não era minha. Arthur me mostrou as páginas. Você assinou isto. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. Observei cada linha, cada número, cada data. 380 mil dólares roubados em pequenos saques espaçados, cuidadosamente planejados ao longo de 3 anos. Não, eu disse com a voz embargada. Não fui eu. Meu irmão fechou os olhos. Respirou fundo. Então eu sei quem foi. Descemos as escadas em silêncio. Megan ainda estava sentada. Mark havia voltado, mas estava parado perto da janela, olhando para a rua como se quisesse fugir. Arthur colocou os documentos sobre a mesa. Alguém falsificou a assinatura de Eleanor. Alguém interceptou a correspondência do banco. Alguém vem roubando esse dinheiro há 3 anos. Megan não levantou o olhar. Não sei do que você está falando. Você não acha? Veja essas datas. Veja esses valores. 30 mil aqui, 40 mil ali, sempre logo depois de você me ligar dizendo que precisava de dinheiro para consertos em casa, para o carro, para a mensalidade da escola particular das crianças. Mark se virou. Ah, isso é um mal-entendido. Não se trata de um mal-entendido. É roubo. É fraude, e vou chegar ao fundo disso. Megan finalmente olhou para mim, e em seus olhos não vi remorso. Vi medo, medo de ser descoberta, medo de perder o que havia construído com o meu dinheiro. Mas também vi algo mais, desprezo, como se eu não tivesse direito àquele dinheiro, como se fosse natural que ela o pegasse. Levantei-me lentamente, muito lentamente. Sentia como se estivesse me movendo debaixo d'água. Megan, eu disse com uma calma que nem sabia que possuía. Onde está meu dinheiro? Ela apertou os lábios. Não sei do que você está falando, mãe. Meu dinheiro. Os 500 mil dólares que seu tio colocou em meu nome. Onde está? Eu não tenho o seu dinheiro. Mas a voz dela tremia, e Mark olhou para o chão. Arthur bateu com a mão na mesa. Vou contratar um advogado. Vou contratar um investigador particular e vou recuperar cada centavo, mesmo que eu tenha que processá-la, Megan, mesmo que eu tenha que mandá-la para a cadeia. Megan levantou-se de um salto. Você vai me ameaçar na minha própria casa? Esta casa, disse Arthur, com a voz gélida. Provavelmente foi comprada com o dinheiro da sua mãe. O silêncio que se seguiu foi devastador. Olhei para minha filha, para meu genro, para meu irmão, e pela primeira vez em 3 anos algo dentro de mim mudou. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu não implorei. Eu apenas pensei, com absoluta clareza, eles não sabem que eu já tenho um plano. Eles não sabem que eu estava observando, que eu estava esperando, que este momento era exatamente o que eu precisava. Peguei meu casaco no cabide. Vou para a cama, eu disse calmamente. Boa noite. Subi as escadas. Fechei a porta do meu quarto. Sentei-me na cama e sorri, porque eles pensavam que eu era uma velha indefesa, mas estavam prestes a descobrir quem Eleanor Reynolds realmente era. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, com as costas contra a parede fria, encarando o teto. As palavras de Arthur não paravam de ecoar na minha cabeça como uma bola descontrolada. 500 mil dólares, 3 anos, falsificação. Tentei me lembrar de quando tudo começou, qual foi o momento exato em que minha vida se tornou isso, ser uma estranha na casa da minha própria filha. Foi depois da morte de Michael, meu marido. Já haviam se passado 4 anos desde o funeral, 4 anos desde que o câncer o levou em 6 meses brutais que nos deixaram sem fôlego e falidos. Os tratamentos consumiram tudo. A casa que tínhamos, pequena, mas nossa, teve que ser vendida para pagar as dívidas do hospital.
Quando Michael fechou os olhos pela última vez, eu tinha 72 anos e nada além de uma mala de roupas e algumas lembranças. Megan apareceu no funeral com Mark. Ela me abraçou. Ela chorou comigo. Ela me disse para não me preocupar, que eles cuidariam de mim. Venha morar com a gente, mãe. Temos espaço. Você não pode ficar sozinha. Eu não queria. Não queria ser um fardo. Mas eu não tinha opções. Eu não tinha casa. Eu não tinha dinheiro. Meu benefício da Previdência Social mal dava para os meus remédios. Então eu aceitei. Os primeiros meses foram bons. Megan me tratou com gentileza. Ela me deu o quarto de hóspedes, pequeno, mas confortável. Jantávamos juntos. Conversávamos. Mas aos poucos as coisas mudaram. Primeiro foram pequenos comentários. Mãe, você poderia limpar a cozinha depois de comer? Eu trabalho o dia todo. Mãe, você pode levar as crianças para a escola? Estou atrasada. Mãe, preciso que você cuide dos gêmeos hoje à noite. Eu e o Mark temos um jantar importante. Eu disse sim. Sempre dizia sim, porque achava que era a minha maneira de pagar pelo teto sobre a minha cabeça. Então os comentários ficaram mais duros. Mãe, você está usando muita água quente. Mãe, precisa mesmo deixar a luz acesa a noite toda? Mãe, você podia comer menos. As compras estão caras. E, por fim, os comentários se tornaram cruéis. Mãe, não sei por quanto tempo mais podemos mantê-la aqui. Esta casa é pequena. As crianças estão crescendo. Elas precisam do seu espaço. Megan disse isso há 6 meses. Estávamos na cozinha. Eu estava lavando a louça. Ela entrou com uma pasta de contas e a jogou com força na mesa. Olha só isso. A água, a luz, a comida, tudo aumentou desde que você chegou. Senti algo se quebrar dentro de mim, mas não disse nada. Continuei apenas lavando a louça com as mãos trêmulas. Megan suspirou. Não estou dizendo isso para te magoar, mãe. Só estou dizendo que precisamos ser realistas. Mark e eu trabalhamos muito. E você não produz mais nada. Você não produz nada. Essas palavras ficaram gravadas no meu peito como vidro. A partir daquele dia, comecei a me tornar invisível. Comia menos. Falava menos. Me trancava no quarto na maior parte do tempo. Tentava não incomodar ninguém. Tentava não existir. Mark era pior que Megan. Ele nunca me insultou diretamente, mas seu desprezo era óbvio em cada gesto, no jeito como desviava o olhar quando eu entrava na sala, no suspiro quando eu fazia uma pergunta, no jeito como falava de mim como se eu não estivesse ali. Sua mãe deixou o fogão ligado de novo, ele dizia para Megan em voz alta, mesmo eu estando sentada na sala. Sua mãe esqueceu de levar o lixo para fora. Sua mãe está usando meu shampoo. Comecei a acreditar que era verdade, que eu era um fardo, que eu era um problema, que minha existência era um incômodo para todos. Levantei antes do amanhecer para não encontrá-los no banheiro. Preparei chá frio para não precisar usar o fogão. Pulei refeições para que a comida durasse mais. Parei de ligar para meus amigos. Parei de sair. Parei de fazer as coisas que eu amava. Me tornei um fantasma na minha própria vida. E então chegou o Natal. Arthur ligou 2 semanas antes para dizer que estava vindo de Miami. Não nos víamos há 5 anos. Ele havia construído um negócio de importação e exportação que lhe rendia mais dinheiro do que jamais sonhamos quando éramos crianças naquela cidadezinha empoeirada onde crescemos. Megan ficou radiante com a notícia. Ela limpou a casa de cima a baixo, comprou comida cara e decorou a árvore com luzes novas. Seu tio é um homem importante, mãe. Não podemos fazer feio. Não disse nada. Apenas assenti com a cabeça. No dia em que Arthur chegou, Megan pediu que eu ficasse no meu quarto. Vamos recebê-lo com um jantar especial. E você, bem, sabe, não queremos que você se canse. Entendi perfeitamente. Eles não queriam que o tio milionário visse a velha atrapalhando na sala de estar. Mas Arthur subiu as escadas assim que chegou.
Abriu a porta sem bater e me abraçou tão forte que quase me tirou o fôlego. Eleanor, irmã, senti tanta saudade de você. Chorei em seu ombro. Não consegui evitar. Naquela noite, durante o jantar, Arthur falou sobre sua vida em Miami, seus negócios, suas viagens, e então olhou para mim com aquele sorriso caloroso de sempre. Eleanor, há 3 anos, fiz algo que deveria ter feito desde que Michael morreu. Abri um fundo de investimento em seu nome, $500.000, para que você nunca mais precisasse depender de ninguém, para que pudesse viver com dignidade. E então ele fez a pergunta que mudou tudo: você retirou algum dinheiro do fundo? Neste momento, deitada na minha cama com a porta trancada, as peças começaram a se encaixar na minha mente como um quebra-cabeça macabro. Lembrei-me de todas as vezes em que Megan recebeu a correspondência antes de mim. É só propaganda, mãe. Lixo. Lembrei-me de todas as vezes em que ela me pediu para assinar papéis sem explicar o que eram. É só uma autorização para a escola das crianças. Assine aqui. Lembrei-me de como, 2 anos atrás, Megan e Mark compraram um carro novo, uma BMW preta brilhante. Conseguimos um empréstimo incrível no banco, disse Mark, orgulhoso. Lembrei-me das férias que eles tiraram na Europa no ano passado, 2 semanas em Paris e Roma. Economizamos durante anos para esta viagem, disse Megan. Lembrei-me de como remodelaram a cozinha, de como trocaram todos os móveis da sala de estar, de como os gêmeos começaram a frequentar uma escola particular cara, enquanto eu, a avó deles, comia sobras e usava roupas de segunda mão. Roubaram meu dinheiro, meu próprio dinheiro, o dinheiro que meu irmão depositou para que eu pudesse viver com dignidade, para que eu pudesse ter minha própria casa, para que eu nunca mais me sentisse um estorvo. E o fizeram enquanto eu me diminuía, enquanto eu me desculpava por existir, enquanto eu acreditava ser um fardo. Usaram meu dinheiro para viver como reis. Senti algo fervendo dentro de mim. Não era apenas raiva. Era algo mais profundo, mais frio, mais perigoso. Era clareza absoluta. Levantei da cama. Caminhei até a janela. Olhei para a rua escura e tomei uma decisão. Eu não ia gritar. Eu não ia chorar. Eu não ia implorar. Eu ia fazer algo muito pior. Eu ia planejar. Arthur disse que contrataria um advogado, um investigador. Mas eu sabia que isso levaria tempo, meses, talvez anos. E até lá, Megan e Mark já teriam escondido tudo. Teriam apagado as provas. Teriam encontrado um jeito de me culpar. Não. Eu tive que fazer isso sozinho, com minhas próprias mãos, com minha própria estratégia. Comecei a me lembrar de coisas que aprendi na vida, pequenos detalhes, conversas, nomes. Rita, minha vizinha do antigo bairro, a única amiga que ainda me ligava de vez em quando. Ela trabalhava em um escritório de advocacia antes de se aposentar. Ela conhecia advogados. Ela conhecia investigadores. Howard Mason, o contador que cuidava das finanças de Michael quando tínhamos a pequena empresa de tecidos, era um homem honesto e meticuloso. Se alguém conseguia rastrear o dinheiro, era ele. E Arthur, meu irmão, com seus contatos, seu dinheiro, sua raiva. Eu tinha aliados. Só precisava de tempo e paciência. Sentei-me na cama novamente. Peguei um caderno velho da gaveta, uma caneta, e comecei a escrever. Data: 26 de dezembro, primeiro saque suspeito de acordo com os documentos. 15 de janeiro, há 3 anos, $40.000. Compra do BMW, fevereiro, há 2 anos. Viagem à Europa, julho do ano passado. Reforma da cozinha, outubro do ano passado. Cada dado, cada data, cada despesa que não batia com a renda que Megan e Mark alegavam ter. Escrevi por horas até o sol começar a nascer pela janela. Então ouvi passos no corredor. Escondi o caderno debaixo do colchão. Deitei-me. Fechei os olhos. A porta se abriu lentamente. Era Megan. Senti-a se aproximar e parar ao lado da minha cama. Mãe, ela sussurrou. Você está acordada? Eu não me mexi. Respirei devagar, como se estivesse dormindo profundamente. Ela suspirou. Senti sua mão tocar minha testa, um gesto que antes fora de afeto. Agora, era apenas uma confirmação,
A confirmação de que eu ainda era velha e indefesa que eles podiam controlar. Me perdoe, mãe, ela murmurou. Mas eu não posso perder tudo que construí. Não posso. Ela saiu e fechou a porta com cuidado. Abri os olhos e sorri na escuridão, porque minha filha acabará de confessar e eu tinha ouvido tudo. Passaram-se 2 dias antes que eu me atrevesse a me mexer, 2 dias em que fingi estar doente, fraca, confusa. Fiquei na cama a maior parte do tempo. Quase não comi. Quando Megan entrava para perguntar como eu estava, eu apenas gemia e fechava os olhos. Acho que o choque do Natal a afetou, ouvi-a dizer a Mark no corredor. Ela está mal. Talvez devêssemos levá-la ao médico. Não, respondeu Mark rapidamente. Nada de médicos. Nada de chamar a atenção. Arthur já está fazendo perguntas demais. Perfeito. Exatamente o que eu precisava ouvir. No 3º dia, quando a casa estava vazia, eu me levantei. Vesti roupas escuras. Peguei as chaves extras que Megan guardava na cozinha e saí. Já fazia meses que eu não caminhava sozinha pela rua. Senti o ar frio bater no meu rosto e, por um instante, parei, tonta, atordoada. Mas respirei fundo e continuei. Peguei um ônibus para o centro da cidade. Desci na praça principal. Caminhei 3 quarteirões até chegar a um prédio cinza com uma placa discreta, Bridges Investigations, Serviços Jurídicos. Entrei. Uma jovem secretária olhou para mim surpresa. Provavelmente não esperava ver uma senhora de 72 anos pedindo um detetive particular. Como posso ajudá-lo? Preciso falar com alguém. É urgente. Trata-se de uma fraude. Ela hesitou por um instante. Depois, atendeu o telefone. Deixe-me ver se o Sr. Bridges consegue vê-lo. 5 minutos depois, eu estava sentado em frente a um homem na casa dos 50. Cabelos grisalhos, olhar sério. Ryan Bridges. O nome estava gravado em uma placa em sua mesa. Senhora Reynolds. Eleanor Reynolds. Diga-me, Senhora Reynolds, como posso ajudá-la? Contei-lhe tudo desde o início, da morte de Michael à pergunta de Arthur no Natal. Mostrei-lhe os documentos que encontrei no meu quarto, as assinaturas falsificadas, os saques, as datas. Ryan ouviu sem interromper. Anotou tudo num pequeno bloco de notas. Quando terminei de falar, ele recostou-se na cadeira e olhou para mim atentamente. Isto é fraude, falsificação de documentos, roubo. Sua filha e seu genro podem ir para a prisão. Eu sei. Tem certeza de que quer prosseguir com isso? Eles são sua família. Lembrei-me das palavras de Megan, você não produz nada. Lembrei-me dos anos de humilhação, das noites em que passei fome para não desperdiçar a comida deles, de como me fizeram sentir invisível. Tenho certeza. Ryan assentiu com a cabeça. Preciso ter acesso aos registros bancários. Preciso de provas concretas de que eles sacaram esse dinheiro. E preciso de tempo. Isso pode levar semanas, talvez meses. Qual é o seu preço? 3.000 como adiantamento, depois 2.000 por mês até o encerramento do caso. Eu não tinha esse dinheiro. Mal tinha $200 guardados dos meus cheques da Previdência Social. Ryan deve ter percebido o pânico no meu rosto. Senhora Reynolds, existe outra opção se seu irmão estiver disposto a financiar a investigação. É ele mesmo, respondi rapidamente. Deixe-me ligar para ele. Saí para a rua. Disquei o número de Arthur. Ele atendeu no segundo toque. Eleanor, onde você está? Megan disse que você está doente na cama. Estou no centro da cidade. Arthur, encontrei um detetive particular. Preciso da sua ajuda. Houve um silêncio. Diga-me onde você está. Estou a caminho. Meia hora depois, Arthur entrou no escritório de Ryan Bridges. Ele carregava uma pasta debaixo do braço e tinha aquela expressão que eu conhecia desde criança, a expressão que ele fazia quando alguém mexia com a família dele. Senhor Bridges, disse Arthur, apertando-lhe a mão. Entendo que minha irmã precisa dos seus serviços. Isso mesmo. Diga o preço. Custe o que custar.
Quero que encontre cada centavo que eles roubaram. Quero provas irrefutáveis e quero rápido. Ryan deu um leve sorriso. Gosto do seu estilo, Sr. Reynolds. Vamos começar. Durante a hora seguinte, nós três analisamos documentos. Arthur forneceu cópias de todos os documentos bancários. Ryan tirou fotografias. Fez ligações. Anotou nomes. Vou precisar ter acesso à casa, disse-lhe finalmente. Se eles tiverem documentos escondidos, preciso encontrá-los. Isso é um problema, eu disse. Megan verifica tudo. Se ela perceber que algo foi movido. Não se preocupe, interrompeu Ryan. Eu tenho meus métodos. Ela sai de casa regularmente. Às terças e quintas-feiras, ela vai à academia das 10 às 12 horas. Perfeito. Vou instalar uma pequena câmera no seu quarto. Assim você poderá gravar qualquer conversa suspeita. E na terça-feira, irei até a casa para fazer uma busca. Eu paralisei. Uma câmera no meu quarto. É legal, acrescentou Ryan. É o seu espaço privado. Ninguém pode impedi-lo de ter uma câmera lá. E se alguém entrar e disser algo incriminador, será gravado. Olhei para Arthur. Ele assentiu com a cabeça. É uma boa ideia, Eleanor. Ryan tirou um pequeno dispositivo da gaveta. Parecia um carregador de celular normal. Este dispositivo liga-se à tomada. Tem uma câmera integrada. Grava áudio e vídeo. É ativado por movimento. Ninguém vai suspeitar de nada. Peguei-o com as mãos trêmulas. E se eles encontrarem? Eles não vão. Confie em mim. Saímos do escritório 2 horas depois. Arthur me levou para comer em um restaurante tranquilo perto do parque. Pedimos café e sanduíches. Fazia anos que eu não comia em um restaurante. Eleanor, disse Arthur, pegando minha mão por cima da mesa. Por que você não me contou como eles estavam te tratando? Olhei para baixo. Eu achava que a culpa era minha. Eu achava que era um fardo. Você nunca foi um fardo. Você é minha irmã. Eu te amo e vou consertar isso. Eu prometo. Chorei ali mesmo, no meio do restaurante, com o café esfriando na minha frente. Chorei como não chorava desde o funeral do Michael. Arthur me abraçou. Deixou-me chorar em seu ombro até que não me restassem mais lágrimas. Vamos recuperar seu dinheiro, disse-ele em tom firme. E vamos fazê-los pagar pelo que fizeram. Voltei para casa ao entardecer. Megan estava na cozinha preparando o jantar. Ela olhou para mim, surpresa. Mãe, onde você estava? Eu estava preocupada. Só para dar uma volta. Precisava de um pouco de ar sozinho. Você poderia ter caído. Você poderia ter se perdido. Estou bem, Megan. Subi as escadas devagar, fingindo estar mais fraca do que realmente estava. Entrei no meu quarto. Tranquei a porta. Peguei o aparelho que Ryan tinha me dado. Liguei-o na tomada ao lado da minha cama. A pequena luz verde piscou 2 vezes e depois apagou. Estava funcionando. Sentei-me na cama. Respirei fundo. Agora vinha a parte difícil. Eu tinha que agir como se nada tivesse acontecido. Tinha que fingir que ainda era a velha confusa e frágil que eles pensavam que eu era. Tinha que esperar. Naquela noite, durante o jantar, Mark olhou para mim com desconfiança. Sua mãe saiu hoje, ele disse para Megan. Sozinha, no centro da cidade. Megan olhou para mim. Você foi ao centro da cidade, mãe? Só para caminhar um pouco. Precisava de ar. Você não foi a nenhum outro lugar? Não, querida. Eu acabei de caminhar. Mark franziu a testa, mas não disse mais nada. Depois do jantar, subi cedo para o meu quarto. Deitei na cama. Apaguei a luz e esperei. À meia-noite, ouvi passos no corredor. Depois, vozes sussurradas, Megan e Mark conversando do lado de fora da minha porta. Ela está agindo de forma estranha, disse Mark. Algo mudou.
É só a idade, respondeu Megan. Às vezes eles têm dias bons. Não gosto disso. Seu tio está fazendo perguntas. Ela saiu sozinha. E se ela tivesse ido conversar com alguém? Com quem ela conversaria? Ela não tem amigos. Ela não tem dinheiro. Ela não tem ninguém. Houve um silêncio. Precisamos ter certeza, disse Mark por fim. Verifiquem o quarto dela amanhã. Procurem por qualquer coisa suspeita. Eu vou. Os passos se afastaram. Sorri na escuridão. Perfeito. Que verifiquem. Que procurem. Não encontrariam nada, porque eu era mais esperta do que pensavam. E desta vez, a velha invisível tinha um plano. Na manhã de terça-feira, Megan saiu para a academia como sempre. Eu a observei da janela do meu quarto, entrando no carro e dirigindo pela rua. Mark havia saído para o trabalho uma hora antes. A casa estava vazia e silenciosa. Esperei 10 minutos. Depois liguei para Ryan Bridges. Eles já foram embora. Você tem 2 horas. Perfeito. Estou a 5 minutos de distância. Esteja pronto. Desci as escadas devagar. Sentei-me na sala de estar como se fosse um dia normal, mas meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Ryan chegou exatamente 7 minutos depois. Ele bateu suavemente na porta. Eu a abri rapidamente e o deixei entrar. Onde fica o escritório do seu genro? Perguntou ele, sem perder tempo. Lá em cima. Segunda porta à esquerda. Ryan subiu as escadas com uma mochila preta a tiracolo. Eu fiquei lá embaixo, observando pela janela, com o telefone na mão, pronta para ligar se visse o carro de Megan voltar. 40 minutos se passaram, parecendo 40 anos. Finalmente, Ryan desceu. Sua mochila parecia cheia e seu rosto estava sombrio. Encontrei algo muito mais do que esperava. O que? Documentos, extratos bancários, recibos, tudo escondido no fundo de uma gaveta trancada. Tive que arrombá-la, mas tranquei-a novamente. Eles não vão notar nada até tentarem abri-la. Senti minhas pernas tremerem. O que diziam os documentos? Sua filha e seu genro não apenas roubaram seu dinheiro, Sra. Reynolds. Eles usaram sua identidade para abrir 3 cartões de crédito. Acumularam mais de $80.000 em dívidas em seu nome. E estão planejando declarar falência usando suas informações pessoais. O mundo parou. E se eles declararem falência usando sua identidade? Você estará arruinado. Não conseguirá crédito. Não conseguirá alugar um apartamento. Seu histórico de crédito será destruído. Sentei-me no sofá antes que pudesse cair. Mas como? Como eles fizeram isso? Eles têm acesso a todos os seus documentos, sua certidão de nascimento, seu número do seguro social, sua identidade. Com isso, eles podem fazer o que quiserem. Ryan pegou o celular e me mostrou fotos dos documentos que havia encontrado. Solicitações de cartão de crédito em meu nome, extratos com compras que eu nunca fiz, joias, roupas caras, hotéis, restaurantes. $78.000 em dívidas em meu nome. Isso é pior do que um simples furto, disse Ryan, guardando o celular. Isso é roubo de identidade. É um crime federal. Eles podem pegar anos de prisão. Fiquei olhando para a parede, sem conseguir processar o que acabará de ouvir. Minha própria filha, o bebê que eu segurava nos braços, a menininha para quem eu cantava canções de ninar, a criança para quem eu trabalhava em 2 turnos por ano para que ela pudesse ir a uma boa escola, ela estava me destruindo. Sra. Reynolds. A voz de Ryan me trouxe de volta à realidade. Preciso que a senhora me ouça com atenção. Isto é sério. Muito sério. Precisamos agir rápido antes que eles executem o plano. O que eu tenho que fazer? Primeiro, vamos bloquear seu crédito hoje para que eles não possam abrir mais nada em seu nome. Segundo, vamos registrar uma queixa formal junto às autoridades. E terceiro, vamos obter uma ordem judicial de restrição temporária para as contas bancárias deles, para que não possam movimentar mais dinheiro. Assenti com a cabeça, ainda em choque.
E quanto tempo tudo isso vai levar? Se agirmos hoje, em 2 semanas, talvez 3. E enquanto isso? Enquanto isso, vocês precisam continuar agindo normalmente. Eles não podem saber que descobrimos alguma coisa. Se suspeitarem de algo, vão desaparecer. Vão apagar as provas. Vão transferir dinheiro para contas que não conseguimos rastrear. Ryan se levantou e caminhou até a janela. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que dói, mas preciso que você seja forte. Preciso que você finja que nada aconteceu. Você consegue fazer isso? Pensei em Michael, em como ele lutou contra o câncer até o último segundo, em como ele nunca desistiu, em como ele segurou minha mão um dia antes de morrer e me disse: "Você é mais forte do que pensa, Eleanor." Nunca se esqueça disso. Olhei nos olhos de Ryan. Eu consigo fazer isso. Ele assentiu com a cabeça. Ótimo. Então, aqui está o plano. Vou trabalhar com um advogado para preparar todos os documentos legais. Entrarei em contato com as agências de crédito para bloquear seu crédito. E estou lhe dando isso. Ele tirou um pequeno celular da mochila. Era simples, antiquado, daqueles que só fazem ligações e enviam mensagens de texto. É um telefone novo. Limpo, seguro. Só eu tenho um número. Se precisar falar comigo, use este telefone. Nunca use o telefone fixo. Eles podem estar monitorando suas ligações. Peguei o telefone. Mantenha-o oculto. E sempre apague o histórico de chamadas após o uso. Eu vou. Ryan olhou para o relógio. Preciso ir. Sua filha volta em 30 minutos. Entrarei em contato. E lembre-se, haja normalmente. Não deixe que percebam que você sabe. Ele partiu tão silenciosamente quanto havia chegado. Fiquei sozinha na sala de estar, encarando o telefone na minha mão, sentindo o peso de tudo que acabará de descobrir. Minha filha não roubou apenas meu dinheiro. Ela roubou minha identidade. Ela roubou meu futuro. Ela me condenou a uma vida de dívidas e miséria. E o pior de tudo, ela fez isso sem remorso. Subi as escadas. Escondi o telefone no fundo do meu armário, dentro de uma caixa de sapatos velha que ninguém nunca tocava. Depois, sentei na cama e respirei fundo. Eu tinha que fingir. Tinha que agir como a velha frágil e confusa que eles esperavam ver. Meia hora depois, ouvi o carro de Mega entrar na garagem. A porta da frente se abriu e ela desceu os degraus. Ela bateu na minha porta. Mãe, você está acordada? Sim, querida. Entre. Ela entrou carregando uma sacola de compras. Trouxe iogurte para você, daquele que você gosta. Ela colocou na minha mesa de cabeceira. Depois, sentou-se na beirada da minha cama. Como você está se sentindo hoje? Melhor. Um pouco cansado, mas melhor. Ela assentiu com a cabeça. Olhou para mim com aqueles olhos que antes eram ternos e agora eram apenas calculistas, ponderados, avaliados. Mãe, preciso te perguntar uma coisa. O que é? O tio Arthur me ligou ontem. Ele disse que vai contratar um advogado. Ele disse que vai investigar o fundo de investimento. Eu vejo. Você disse alguma coisa para ele? Você contou a ele que suspeitava de nós? Eu fingi estar confuso. Suspeito? Não entendo, querida. Mãe, isto é importante. Você falou com alguém sobre o dinheiro? Você contou para alguém? Só falei com seu tio no jantar de Natal, quando ele fez a pergunta. Mega me estudava, procurando qualquer sinal de mentira, procurando rachaduras na minha fachada. Mas eu havia passado 3 anos aprendendo a ser invisível. Eu havia aperfeiçoado a arte de não demonstrar nada. Tudo bem, mãe. Eu só queria ter certeza. Ela se levantou para ir embora, mas antes de sair, parou na porta. Mãe, se alguém vier te perguntar sobre o dinheiro, sobre os documentos, sobre qualquer coisa, você não diz nada. Entendeu? Nada. Podem ser golpistas tentando te confundir. Eu entendo, querida. Bom. Ela fechou a porta.
Fiquei sentada ali imóvel, contando até 100 antes de me mexer. Então peguei o caderno debaixo do colchão. Adicionei uma nova anotação. 12 de janeiro, Megan me avisou para não falar com ninguém. Ela está com medo. Arthur está pressionando eles. Eles estão com medo. Guardei o caderno. Olhei para o carregador ligado na tomada, a câmera escondida gravando tudo. Naquela noite, durante o jantar, Mark mal olhou para mim. Comeu rápido e se trancou no escritório. Megan também estava tensa. Ela apenas mexia na comida no prato. Aconteceu alguma coisa, querida? Perguntei com uma voz inocente. Não, é só trabalho. Muito estresse. Mas eu apenas assenti com a cabeça e continuei a comer minha sopa em silêncio. Depois de lavar a louça, subi para o meu quarto. Tranquei a porta. Peguei o celular que o Ryan tinha me dado. Havia uma mensagem. Crédito bloqueado. Advogado contatado. Reunião amanhã, às 15 horas, no Avod Diner. Venha sozinho. Apaguei a mensagem. Desliguei o telefone. Escondi-o novamente. E sorri, porque enquanto Megan e Mark dormiam profundamente, pensando que tinham vencido, eu estava armando a armadilha perfeita, uma armadilha da qual não poderiam escapar, uma armadilha que lhes ensinaria que a velha invisível que eles desprezavam há anos era, na verdade, a mulher mais perigosa que já haviam conhecido. E desta vez eu não pediria perdão. Desta vez eu exigiria justiça. O Avod Diner ficava no centro da cidade, escondido entre prédios antigos e lojas de antiguidades. Cheguei pontualmente às 3 horas, caminhando devagar e olhando por cima do ombro a cada poucos passos. Megan achou que eu tinha ido ao médico. Eu disse a ela que tinha uma consulta marcada para verificar minha pressão arterial. Quer que eu te leve, mãe? Ela perguntou naquela manhã. Não, querida. O médico está perto. Posso pegar o ônibus. Ela não insistiu, provavelmente aliviada por não ter que ir comigo. Ryan já estava sentado a uma mesa no fundo do restaurante. Com ele estava um senhor de uns 60 anos, de óculos grossos e uma pasta de couro gasta. Eles se levantaram quando me viram chegar. Senhora Reynolds, disse Ryan. Este é Howard Mason, contador forense. Ele é o melhor em casos de fraude financeira. Howard estendeu a mão. Ele a apertou com firmeza e segurança. É um prazer, senhora. Ryan me atualizou sobre a sua situação. É séria, mas temos opções. Sentamo-nos. Pedi um chá que não tinha intenção nenhuma de beber. Minhas mãos tremiam demais para segurar a xícara. Howard abriu sua pasta e retirou uma pasta grossa cheia de papéis. Analisei todos os documentos que Ryan recuperou da casa. E também solicitei informações diretamente ao banco. Eis o que descobrimos. Ele colocou vários papéis na minha frente e números, datas, transações. Sua filha e seu genro sacaram um total de $380 mil do seu fundo de investimento ao longo de 3 anos. Mas não é só isso. Eles abriram 3 cartões de crédito em seu nome com limites combinados de $100 mil. Eles têm atualmente uma dívida de $78 mil. Howard entregou mais um documento. Eles também fizeram um empréstimo pessoal de $50 mil usando sua antiga casa como garantia, a casa que você e seu marido venderam para pagar as despesas médicas dele. Eu não conseguia respirar. Mas aquela casa já não existe mais. Nós a vendemos. Eu sei. Eles mentiram na solicitação. Disseram que você ainda era o proprietário. Falsificaram os documentos do imóvel. Fechei os olhos. Cada revelação era um golpe ainda mais duro. Quanto devo no total? Perguntei com a voz embargada. $128 mil, sem contar os juros. $128 mil em dívidas que eu não contraí. $128 mil que destruiriam minha vida se não fizéssemos algo a respeito. Mas há boas notícias, continuou Howard. Já bloqueamos seu crédito. Eles não podem abrir mais nenhuma conta, e temos provas mais do que suficientes para demonstrar que você não assinou esses documentos. Vamos limpar seu nome. Quanto tempo vai demorar? 2 meses, talvez 3, mas vamos conseguir.
Ryan inclinou-se para a frente. Senhora Reynolds, agora vem a parte importante. Precisamos da sua ajuda para armar a armadilha final. Que armadilha? Vamos organizar um jantar em família. Daqui a 2 semanas, você vai convidar sua filha, seu genro, seu irmão Arthur e qualquer outro parente próximo que você tenha. Você vai dizer a eles que quer fazer as pazes, que quer discutir a questão do dinheiro de forma civilizada. Por quê? Expor a verdade publicamente, diante de toda a família, com provas irrefutáveis. Howard assentiu com a cabeça. Durante esse jantar, apresentaremos todos os documentos. Mostraremos os extratos bancários, as falsificações, as dívidas e daremos a eles 2 opções: ou devolvem voluntariamente todo o dinheiro e enfrentam consequências civis, ou se recusam e enfrentam acusações criminais. Um arrepio percorreu minha espinha. E se eles se recusarem? Então chamamos a polícia, disse Ryan com voz fria. Tenho um policial de prontidão, um amigo que me deve um favor. Ele ficará do lado de fora da casa durante o jantar. Se eles se recusarem a cooperar, ele entra e os prende na hora. Olhei para os 2 homens. Vi a determinação em seus olhos, a raiva controlada, o desejo de justiça. Você faria tudo isso por mim? Howard deu um sorriso triste. Senhora Reynolds, há 30 anos, quando minha esposa estava doente com câncer, eu não tinha dinheiro para o tratamento. Seu marido, Michael, me emprestou $20.000 sem cobrar juros. Ele me disse para pagar quando pudesse. Ele salvou a vida da minha esposa. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Nunca me esqueci daquela gentileza, continuou Howard. E quando Ryan me contou o que estavam fazendo com a viúva de Michael, eu soube que tinha que ajudar. Não apenas por ele, mas porque é a coisa certa a fazer. Ryan também se manifestou. Minha mãe passou por algo parecido. Meu irmão roubou dela e a deixou na rua. Quando descobrimos, já era tarde demais. Ela morreu sozinha em um asilo estatal. Eu nunca pude fazer nada por ela. Mas posso fazer algo por você. Enxuguei as lágrimas com a mão trêmula. Obrigado. Obrigado a ambos. Passamos a hora seguinte planejando cada detalhe. A data do jantar, 28 de janeiro, um sábado, o local, a casa da Megan, porque se tentássemos em outro lugar ela ficaria desconfiada, os convidados, Arthur, minha prima Lorraine e minha vizinha Rita, que sempre foi como uma irmã para mim. Precisamos de testemunhas, explicou Ryan. Pessoas que verão o que aconteceu, pessoas em quem você confia. E se Megan se recusar a jantar? Ela não vai, disse Ryan. Você vai dizer a ela que Arthur insiste em resolver tudo na família sem advogados, sem problemas. Ela vai querer essa oportunidade. Ela vai achar que pode manipular a situação. Howard pegou mais papéis. Também preciso que você assine estes documentos. São autorizações para agirmos em seu nome, para entrar com ações judiciais, falar com o banco e recuperar seu dinheiro. Assinei cada documento com a mão firme, mais firme do que em anos. Quando terminamos, já estava escurecendo. Saí da lanchonete me sentindo estranhamente leve, como se um peso que carregava há anos finalmente começasse a se dissipar. Voltei para a casa de ônibus. Megan estava na cozinha preparando o jantar. Como foi a consulta com o médico, mãe? Ótimo, eu disse. Ele disse que minha pressão arterial está melhor. Isso é ótimo. Jantamos em silêncio. Mark chegou tarde em casa, como de costume, com o cheiro de uísque e cigarro. Ele me olhou com desconfiança quando passei por ele a caminho da escada. Naquela noite, deitada na minha cama, peguei meu caderno. Anotei cada detalhe da reunião, cada nome, cada plano. E então escrevi mais uma coisa. Em 2 semanas, tudo acaba. Em 2 semanas, eu recupero minha vida. Em 2 semanas, Megan e Mark vão entender que subestimaram a mulher errada. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Eu tinha que continuar agindo como se nada estivesse errado, continuar sendo a velha invisível, continuar aceitando as sobras. Mas agora cada insulto era combustível. Cada olhar de desprezo era motivação. Cada vez que me tratavam como lixo, eu sorria por dentro, sabendo o que estava por vir. Na quinta-feira daquela semana, liguei para Arthur. Irmão,
preciso te pedir um favor. Qualquer coisa, Eleanor. Quero organizar um jantar em família aqui na casa da Megan no dia 28 de janeiro. Vocês podem vir? Houve uma pausa. Arthur entendeu imediatamente. Chegou a hora. Chegou a hora. Estarei lá com tudo o que você precisar. Então liguei para Lorraine, minha prima. Não nos falávamos há meses. Eleanor, é você? Sim, Lorraine. Estou com saudades. Você poderia vir jantar no dia 28? Quero que estejamos todos juntos. Claro. Você está bem? Sua voz parece diferente. Estou melhor do que nunca. E finalmente liguei para Rita, minha antiga vizinha. Rita, preciso que você venha a um jantar. É importante. O que houve, Eleanor? Você está em apuros? Não mais. Mas preciso que você esteja lá. Conte comigo. Naquela noite, durante o jantar, eu disse a Megan casualmente. Querida, quero fazer um jantar em família no dia 28. Convide seu tio Arthur, sua prima Lorraine, Rita, para comemorarmos que estamos todos juntos. Megan olhou para mim, surpresa. Um jantar aqui? Sim. Arthur insiste. Ele diz que quer resolver a questão financeira da família sem advogados, sem problemas, apenas nós conversando. Viu o interesse brilhar em seus olhos, a ganância, a esperança de que ela pudesse manipular a situação a seu favor. Foi o Arthur que disse isso? Sim. Ele diz que não quer um escândalo. Ele só quer entender o que aconteceu e seguir em frente. Mark e Megan trocaram um olhar que dizia, podemos convencê-lo. Podemos fazer isso desaparecer. Está bem, mãe, disse Megan finalmente. Vamos jantar. Eu sorri docemente. Obrigada, querida. Eu sabia que podia contar com você. Subi para o meu quarto. Tranquei a porta e soltei uma risada silenciosa. A armadilha estava armada. O palco estava pronto. Em 2 semanas, a máscara cairia, e Megan e Mark descobririam que a velha que eles haviam roubado, humilhado e destruído por anos era, na verdade, o seu pior pesadelo. Porque eu não ia gritar. Eu não ia chorar. Eu ia fazer algo muito mais devastador. Eu ia dizer a verdade. Os dias que antecederam 28 de janeiro passaram em câmera lenta. Cada hora parecia um dia inteiro. Cada minuto pesava como uma pedra no meu peito. Mas continuei em frente, um passo de cada vez, uma respiração de cada vez. Megan começou a preparar a casa com um nervosismo evidente. Limpou cada canto, comprou flores frescas, trocou a roupa de cama. Preparou pratos caros que nunca fazia para mim. Quero que tudo fique perfeito, ela me disse no dia anterior. Seu irmão é um homem importante. Não podemos causar uma má impressão. Apenas acenei com a cabeça, sorri e agi como a senhora idosa agradecida que ela esperava ver. Mark também estava tenso. Eu vi ensaiando conversas em frente ao espelho do escritório, praticando explicações, preparando mentiras. Ele achava que conseguiria convencer Arthur de que tudo não passará de um mal-entendido. Na manhã do dia 28, acordei antes do amanhecer. Fiquei deitado, encarando o teto, sentindo o peso do que estava por vir. Não era medo que eu sentia. Era algo mais profundo, mais frio. Era certeza absoluta. Levantei-me. Tomei um banho. Vesti o único vestido decente que eu tinha, um cinza que comprei anos atrás para o funeral de Michael. Pentei o cabelo com cuidado. Olhei para mim mesma no espelho. A mulher que me encarava não era a mesma que chegara a esta casa 3 anos atrás. Aquela mulher estava destruída, perdida, desesperada. Esta mulher tinha olhos frios, mandíbula tensa, costas eretas. Esta mulher estava pronta para a guerra. Ryan tinha me mandado uma mensagem na noite anterior, tudo pronto. O policial estará lá fora às 7 horas. Howard chegará com os documentos às 7h15. Arthur sabe exatamente o que fazer. Confie no plano. Apaguei a mensagem. Guardei o telefone. Às 5 horas, os convidados começaram a chegar. Lorraine foi a primeira.
Ela me abraçou tão forte que quase me tirou o ar. Eleanor, você está tão magra. Estão te alimentando? Estou bem, primo. Obrigado por ter vindo. Rita chegou 15 minutos depois. Trouxe um bolo que havia assado. Pegou minhas mãos e olhou-me nos olhos com aquela intensidade que só ela possuía. Tem certeza disso? Ela sussurrou. Assenti com a cabeça. Então conte comigo para tudo o que precisar. Arthur chegou pontualmente às 7 horas. Trouxe uma garrafa de vinho cara e aquele sorriso diplomático que usava em seus negócios. Mas quando olhou para mim, vi a raiva contida em seus olhos, a promessa silenciosa de justiça. Estávamos todos sentados na sala de jantar. Meg havia preparado uma mesa linda, toalha de mesa branca, velas, porcelana fina que nunca usávamos. Tudo era perfeito na superfície. Mas por baixo dessa perfeição, havia uma tensão tão densa que podia ser cortada com uma faca. Mark serviu o vinho. Fizemos um brinde. Comemos o primeiro prato num silêncio constrangedor, quebrado apenas por comentários superficiais sobre o tempo, o trabalho e as crianças. Meg estava um caco de nervos. Falava demais, ria alto demais. Enchia a taça de vinho a cada 5 minutos. Mark tentava parecer relaxado, mas suas mãos tremiam cada vez que levantava o garfo. Foi Arthur quem finalmente quebrou a fachada. Bem, disse ele, pousando o copo na mesa com um som seco. Acho que todos sabemos por que estamos aqui esta noite. O silêncio tornou-se mais pesado. Megan tentou sorrir. Tio Arthur, acho que houve um grande mal-entendido sobre o fundo de investimento da mamãe. Podemos explicar. Explique, disse Arthur com a voz gélida. Explique como você roubou $380 mil. Explique como você falsificou a assinatura da minha irmã. Explique como você abriu cartões de crédito em nome dela e a deixou com uma dívida de quase $80 mil. Megan empalideceu. Mark deixou cair o garfo. Nós não sabemos do que você está falando, gaguejou Megan. Nesse exato momento a campainha tocou. Fui eu quem se levantou para abrir. Howard Mason estava na porta com sua pasta de couro e uma expressão séria. Boa noite, senhora Reynolds. Entre, Howard. Eu o conduzi até a sala de jantar. Todos os olhares estavam voltados para ele. Boa noite, disse Howard com voz profissional. Meu nome é Howard Mason. Sou contador forense e fui contratado para investigar a fraude financeira cometida contra a senhora Eleanor Reynolds. Megan levantou-se de um salto. O que é isto? Quem é este homem? Sente-se, Megan, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. É hora de você ouvir. Ela olhou para mim como se eu tivesse me tornado uma pessoa diferente porque, de certa forma, eu tinha. Howard abriu sua pasta e começou a tirar documentos, pilhas e pilhas de papel. Ele os colocou sobre a mesa um por um. Extrato bancário do fundo de investimento. Aqui você pode ver os saques não autorizados. $40 mil em 15 de janeiro, há 3 anos, $35 mil em 22 de março do mesmo ano, $50 mil em 8 de julho. Ele continuava lendo data após data, quantia após quantia. Cada palavra era como um golpe de martelo. Solicitações de cartão de crédito em nome de Eleanor Reynolds. 3 bancos diferentes. Limites combinados de $100 mil. Dívida atual, $78 mil. Ele colocou mais papéis na mesa. Aqui estão as assinaturas falsificadas. Dá para ver a diferença em comparação com a assinatura verdadeira da senhora Reynolds. Nem sequer são boas imitações. Mark tentou se levantar. Isso é ridículo. Não precisamos ouvir isso em nossa própria casa. Sente-se, disse Arthur, com uma voz tão ameaçadora que Mark obedeceu imediatamente. Howard prosseguiu. Também temos registros de compras, um BMW por $52 mil, 2 viagens à Europa, totalizando $30 mil, uma reforma de cozinha por $25 mil e mensalidades de escola particular no valor de $15 mil por ano. Ele olhou diretamente para Megan. Tudo pago com o dinheiro da sua mãe enquanto ela comia restos de comida e usava roupas de segunda mão. Lorraine soltou um suspiro engasgado.
Rita apertou minha mão por baixo da mesa. Megan começou a chorar. Mãe, por favor. Nós íamos te pagar de volta. Só precisávamos de tempo. As coisas estavam difíceis. Minha voz soava estranha. Poderosa. Nova. As viagens para a Europa estão concorridas. Os carros de luxo estão escassos. Eu me levantei. Dei a volta na mesa até ficar bem em frente a ela. Durante 3 anos, você me fez sentir como lixo, como um fardo, como se minha existência fosse um problema. Você me disse que eu não produzia nada. Que eu era um peso para esta família. Megan estava soluçando. Mãe, me perdoe. E durante todo esse tempo você viveu às minhas custas. O dinheiro que meu irmão depositou para que eu tivesse dignidade. Para que eu nunca precisasse depender de ninguém. Mark tentou falar. Eleanor, podemos pagar tudo de volta. Podemos fazer um plano de pagamento? Um plano de pagamento, Arthur soltou uma risada amarga. Com que dinheiro? O dinheiro que você já roubou? Howard retirou outro documento. Segue a lista completa dos bens adquiridos com o dinheiro roubado. O carro, os móveis, as joias. Tudo pode ser apreendido e vendido para recuperar parte do dinheiro. Megan agarrou meu braço. Mãe, por favor. Somos família. Você não pode fazer isso conosco. Pense nas crianças. Pense nos seus netos. Olhei para ela. Vi seu rosto banhado em lágrimas, seus olhos suplicantes, e não senti nada. Nada além de uma frieza absoluta. Eu pensava na minha família todos os dias em que passava fome nesta casa. Eu pensava na minha família todas as vezes que você me fazia sentir invisível. Eu pensava na minha família todas as noites em que chorava no meu quarto, me perguntando por que minha própria filha me odiava tanto. Afasto meu braço da sua mão. Mas você nunca pensou em mim. Nenhuma vez. Arthur se levantou. Você tem 2 opções. Opção 1, assinar um acordo agora mesmo para pagar cada centavo em 6 meses. Vender o carro. Vender as joias. Fazer um empréstimo hipotecário sobre esta casa, se necessário. E, além disso, Eleanor entrará com um processo civil que a obrigará a pagar indenização. Ele fez uma pausa. Opção 2, você se recusa e chamamos a polícia que está esperando lá fora. Você será preso por fraude, falsificação e roubo de identidade. Esses são crimes federais. Você irá para a prisão por 10 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Megan olhou para Mark. Mark encarava o chão. A polícia está lá fora, sussurrou Megan. Sim, respondi. E eles estão esperando meu sinal. Lorraine e Rita assistiram em silêncio, testemunhas da queda de 2 pessoas que se achavam mais espertas do que uma velha. Mark foi o primeiro a falar. Assinaremos o acordo. Megan olhou para ele horrorizada. O quê? Não está em a nossa casa, nós não podemos. Megan, gritou Mark. Nós podemos ir para a prisão. Você entende isso? Prisão. Ela desabou na cadeira, soluçando incontrolavelmente. Howard apresentou o acordo preparado. Colocou-o à frente deles, juntamente com uma caneta. Assine aqui, aqui e aqui. Mark assinou primeiro. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia escrever. Megan demorou mais. Ela encarava o papel como se fosse sua sentença de morte porque, de certa forma, era. Finalmente, ela assinou. Howard recolheu os documentos. Este acordo é juridicamente vinculativo. Se você não efetuar os pagamentos, será processado automaticamente. Não haverá segunda chance. Ele saiu sem dizer mais nada. Continuei de pé, olhando para minha filha, para meu genro, arrasados, humilhados, destruídos, e senti algo que não sentia há 3 anos. Paz. O silêncio que se instalou na sala foi tão pesado que dava para senti-lo na pele. Ninguém se mexeu por um tempo que pareceu durar horas, mas que na verdade foram apenas segundos. O som dos soluços de Megan preenchia o ambiente como uma música distorcida e cruel.
Mark estava com a cabeça entre as mãos, escondendo o rosto da vergonha que o consumia. Arthur foi o primeiro a quebrar aquele momento de suspensão no ar. Levantou-se da cadeira com movimentos lentos e deliberados. Caminhou até mim e colocou a mão no meu ombro. Não precisava dizer nada. Sua presença era suficiente. Era o apoio que me faltava há tanto tempo. Era a verdadeira família que nunca me abandonou, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Lorraine também se levantou. Veio até mim com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma expressão de orgulho que jamais esquecerei. Ela me abraçou forte, sem dizer uma palavra, porque palavras não conseguiam descrever o que estava acontecendo. Rita permaneceu sentada, mas seus olhos me seguiram com uma mistura de admiração e tristeza. Ela sabia melhor do que ninguém o preço que eu havia pago para chegar até ali. Olhei para Megan, minha filha, a criança que criei em meus braços, a criança a quem ensinei a andar, a ler, a ser forte, e agora ela estava ali, destruída por suas próprias decisões, arrasada por sua própria ganância. Uma parte de mim queria sentir pena. Outra parte queria ir até ela e abraçá-la como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos. Mas outra parte de mim, a parte que havia sido humilhada e degradada por 3 intermináveis anos, permaneceu firme como uma rocha. Os documentos assinados estavam sobre a mesa, prova tangível da traição, prova irrefutável do que haviam feito. Cada assinatura era uma confissão. Cada inicial, uma admissão de culpa. Não haveria escapatória agora. Não haveria como apagar o que acabavam de admitir diante das testemunhas. Mark finalmente ergueu a cabeça. Seu rosto estava pálido, magro, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Ele me olhou com uma mistura de ódio e medo, ódio porque havia sido derrotado, medo porque sabia que sua vida, como a conhecia, havia acabado. O BMW teria que ser vendido. As joias teriam que ir para casas de penhores. A casa teria que ser hipotecada. Tudo que eles haviam construído com o meu dinheiro roubado desmoronaria como um castelo de cartas. Meg ainda chorava, mas suas lágrimas já não me comoviam. Eu havia chorado muitas noites sozinho no meu quarto enquanto ela dormia tranquilamente em sua cama cara, comprada com o meu futuro roubado. Eu havia derramado todas as minhas lágrimas, sentindo-me um fardo inútil enquanto ela planejava sua próxima viagem à Europa com o meu dinheiro. Não havia mais compaixão em mim por aquelas lágrimas falsas. Arthur recolheu cuidadosamente os documentos da mesa como se fossem objetos sagrados. Guardou-os na pasta com movimentos precisos. Aqueles papéis eram mais do que simples contratos. Eram a minha liberdade. Eram a minha dignidade recuperada. Eram a prova de que eu não estava louca, de que não era uma velha confusa, de que tinha sido vítima de um crime premeditado e cruel. O jantar que Megan preparara com tanto esmero permaneceu intocado sobre a mesa. Os pratos caros, as velas elegantes, a toalha de mesa fina, tudo não passava de uma fachada. Mais uma mentira numa vida construída sobre mentiras. Comida comprada com dinheiro roubado. Decorações pagas com o meu sofrimento. Fiquei pensando em quantas vezes eu já havia comido naquela mesma mesa, sentindo que não merecia estar ali enquanto eles desfrutavam de luxos financiados pela minha miséria. Rita finalmente se levantou e foi até a cozinha. Ouvi a água correndo, o som de pratos. Ela estava limpando, fazendo algo produtivo em meio ao caos emocional que tomava conta da casa. Era a maneira dela de me apoiar, a maneira dela de me dizer que estava ali para o que eu precisasse. Lorraine seguiu um instante depois. As 2 mulheres trabalharam em silêncio, dando-me espaço para processar o que acabará de acontecer. Mark levantou-se da mesa com movimentos desajeitados. Caminhou até a janela e ficou parado ali, olhando para a rua escura, provavelmente vendo a viatura policial esperando lá fora, o lembrete constante de quão perto estiveram da prisão. O lembrete de que ainda poderiam acabar lá se não cumprissem o acordo que acabavam de assinar. Megan finalmente parou de chorar. Ela apenas ficou sentada ali com um olhar vago, os olhos vermelhos e inchados, a maquiagem borrada. Era uma visão patética, uma imagem muito diferente da mulher confiante e arrogante que me tratara como lixo por anos. O poder havia mudado de mãos, e ela sabia disso. Ela não era mais a governante absoluta desta casa. Ela não era mais quem ditava as regras. Agora ela era uma devedora, uma criminosa, poupada pela misericórdia. Arthur veio até mim novamente.
Falou baixo, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Disse-me que havia alugado um apartamento para mim, um lugar pequeno, mas digno, no centro da cidade, mobiliado e pago por 6 meses, um lugar onde eu poderia viver em paz enquanto todo o processo legal para recuperar o dinheiro fosse resolvido. Um lugar onde eu nunca mais me sentiria um fardo. As palavras do meu irmão foram como bálsamo para feridas abertas. Meu próprio apartamento. Um espaço onde eu podia fechar a porta e saber que ninguém me faria sentir mal por existir. Um lugar onde eu podia cozinhar sem medir cada grama de comida. Onde eu podia tomar um banho quente sem me preocupar. Onde eu podia simplesmente ser. Olhei ao redor daquela sala de estar onde passei 3 anos da minha vida, 3 anos que pareceram 30. Cada canto guardava uma lembrança dolorosa. O canto onde Megan gritou comigo por deixar uma luz acesa. O sofá onde me sentei em silêncio, tentando me tornar invisível. A mesa onde comia as sobras enquanto eles desfrutavam de refeições completas. Este lugar nunca foi meu lar. Foi minha prisão. Subia as escadas lentamente. Cada degrau era um passo em direção à minha liberdade. Entrei no meu quarto pela última vez como moradora daquela casa. Olhei para a cama onde dormi em inúmeras noites repletas de lágrimas. Para o armário com minhas roupas velhas e gastas. Para a janela pela qual olhei tantas vezes, desejando estar em qualquer outro lugar. Peguei minha mala no fundo do armário, a mesma mala que eu havia trazido no dia em que cheguei a esta casa depois do funeral de Michael. Comecei a arrumar minhas roupas devagar, dobrando cada peça com cuidado. Eu não tinha muita coisa. 3 vestidos, algumas blusas, roupas íntimas remendadas, sapatos gastos. Era tudo que eu possuía no mundo material. Mas agora eu tinha algo muito mais valioso. Eu tinha minha dignidade de volta. Também levei as poucas fotografias que tinha, Michael e eu no nosso aniversário de casamento, Megan bebê e meus pais na juventude. Lembranças de uma época em que família significava amor, não traição. Lembranças de quando Megan me olhava com admiração, não com desprezo. O caderno onde anotei tudo durante essas semanas também foi para a mala. Aquelas páginas continham a prova do meu despertar, a transformação de vítima em lutadora, a evolução de uma mulher destruída para uma mulher vingada. Talvez um dia eu releia e me surpreenda com a minha própria força. Desci as escadas com a minha mala. Arthur a tomou das minhas mãos antes que eu pudesse protestar. Lorraine e Rita já estavam à espera junto à porta. Tinham terminado de limpar a cozinha. Tinham apagado os vestígios do jantar que nunca se terminou, o jantar que se tornou um julgamento. Megan continuava sentada na mesma cadeira. Ela não se mexeu. Não tentou me impedir. Talvez soubesse que não tinha esse direito. Talvez finalmente tivesse entendido que havia cruzado uma linha irreversível. Mark permaneceu junto à janela como uma estátua. Caminhei até a porta. Parei por um instante. Virei-me e olhei para minha filha uma última vez naquela noite. Não disse nada. Não havia mais nada a dizer. Tudo o que precisava ser dito já havia sido dito. Tudo o que precisava ser feito já havia sido feito. Saí daquela casa de cabeça erguida. O ar frio da noite bateu no meu rosto e senti como se pudesse respirar fundo pela primeira vez em anos. A viatura policial ainda estava lá. O policial acenou com a cabeça em sinal de concordância. Sua intervenção não seria necessária esta noite, mas sua presença havia sido essencial, o lembrete silencioso das consequências reais. Arthur abriu a porta do carro. Eu entrei. Lorraine e Rita entraram no banco de trás. Enquanto nos afastávamos, não olhei para trás. Não havia mais nada para mim ali. Nada além do passado. E eu dirigi em direção ao futuro, um futuro que, pela primeira vez em 4 anos, pertencia somente a mim. A batalha judicial que se seguiu foi exatamente como Howard e Ryan haviam previsto, brutal, porém rápida. Megan e Mark, diante das provas irrefutáveis, não tiveram escolha a não ser cooperar. O BMW foi vendido em leilão. As joias foram avaliadas e compradas por um negociante. Eles fizeram uma segunda hipoteca em sua casa, uma casa agora manchada pela fraude, para pagar o montante total de $380 mil que haviam desviado do fundo. Foram necessários 4 meses de processos judiciais, apreensões de bens e tensas mediações.
Durante esse tempo, morei no pequeno apartamento no centro da cidade que Arthur havia alugado para mim. Era silencioso, seguro e era meu. Aprendi a apreciar o silêncio, a cozinhar para mim mesma novamente, a sentar-me à janela com uma xícara de chá e ler por horas sem interrupção. Howard Mason, fiel à sua palavra, trabalhou incansavelmente para limpar meu nome. Ele apresentou relatórios aos 3 buros de crédito, detalhando o roubo de identidade. Apresentou a confissão assinada e o boletim de ocorrência. Uma a uma, as dívidas fraudulentas foram apagadas do meu registro. Os $78.000 em dívidas de cartão de crédito, o empréstimo pessoal de $50.000, tudo desapareceu. Meu crédito, que havia sido destruído, foi restaurado aos poucos. Arthur me visitava uma vez por mês, vindo de avião de Miami. Ele me levava para jantares agradáveis e conversávamos de verdade, pela primeira vez em décadas. Falávamos sobre nossa infância, sobre nossos arrependimentos e sobre o futuro. Ele nunca me fez sentir um fardo. Ele me fez sentir como sua irmã. Rita e Lorraine eram minhas companheiras constantes. Elas apareciam com compras ou simplesmente para conversar. Formamos um pequeno e forte círculo de mulheres que entendiam o que significava perseverar. Nunca tive notícias diretas da Megan. A única comunicação veio através de seu advogado. Não houve pedidos de desculpas, nem cartas de remorso, nem tentativas de me ver ou pedir perdão. Seu silêncio foi, à sua maneira, a confissão final. Confirmou que o desprezo que eu vira em seus olhos naquela noite era real. Ela não estava arrependida do que fez. Estava apenas arrependida de ter sido pega. Às vezes, eu pensava nos meus netos. Sentia falta dos meninos que ajudei a criar. Mas sabia que vê-los significaria ver Megan e Mark, e essa era uma ponte que eu não estava disposta a atravessar. A toxicidade era profunda demais, a ferida, severa demais. Após 6 meses, o dinheiro foi totalmente recuperado e depositado de volta no meu fundo de investimento, que Howard agora administrava para mim. O processo civil foi resolvido com Megan e Mark pagando uma quantia adicional por danos, que cobriu todos os meus honorários advocatícios e o aluguel do apartamento. Eu tinha uma escolha a fazer. Podia ir para Miami com Arthur, ou podia ficar. Eu escolhi ficar. Usei parte do dinheiro do acordo como entrada para um pequeno apartamento meu, não muito longe da casa da Rita. Era a primeira casa que eu tinha só para mim. Mobiliei aos poucos, com peças que eu escolhia, não com sobras. Pintei as paredes de um amarelo suave. Plantei um pequeno jardim na varanda. Tornou-se o meu santuário. Um dia, cerca de 1 ano depois do jantar, eu estava fazendo trabalho voluntário no centro comunitário local quando vi um folheto, um grupo de apoio para idosos vítimas de abuso financeiro. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Depois, fui à reunião. Sentei-me em círculo e ouvi histórias que eram dolorosamente semelhantes à minha. E quando chegou a minha vez, eu falei. Contei a minha história. Eu não sabia disso na época, mas minha vida havia encontrado um novo propósito. Tornei-me defensora, uma voz para as mulheres e homens idosos invisíveis que estavam sendo silenciados e explorados por suas próprias famílias. Trabalhei com Ryan e Howard, que agora me encaminhavam casos. Ajudei outras pessoas a encontrar os recursos necessários para lutar. Nunca mais vi Megan ou Mark. Rita me contou que eles venderam a casa, aquela que compraram com o meu dinheiro, e se mudaram para outro estado. Precisaram se mudar para um lugar menor, a vida de luxo deles acabou. A justiça não estava na punição deles, mas na minha libertação. Vivi mais 15 anos de paz, dignidade e propósito. Viajei. Pintei. Ri com meus amigos. Aconselhei meu irmão sobre suas doações para a caridade. Tornei-me a mulher que sempre deveria ter sido, não aquela em que tentaram me transformar. Quando morri, aos 87 anos, eu estava na minha própria cama, na minha própria casa, rodeado de fotos de Michael, Arthur, Rita e Lorraine. Deixei todo o meu patrimônio, o fundo que havia sido a fonte de tanta dor e, em última análise, da minha libertação, para o Centro de Combate à Violência contra Idosos que eu ajudei a construir. Minha história não era sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Tratava-se de uma assinatura. Tratava-se de cujo nome tinha valor. Eles pensaram que podiam apagar a minha e escrever a deles por cima.
Mas eles estavam enganados.